Fui demitida. E agora? Eu decidi que dessa vez eu ia fazer mais que uma limonada, eu ia fazer uma caipirinha com esse limão que a vida me deu. E eu tô tentando fazer esse vídeo faz tempo sobre a curva da mudança e foi algo que me ajudou muito nesse processo, tem me ajudado. Graças a Deus eu já tô indo pro final, pros estágios finais da curva da mudança, o que é bom, mas eu já estive no processo que é o começo e pode ser bem doloroso. O que me ajuda, eu tô olhando porque tá aqui na minha frente, esse desenho que eu fiz bem mal desenhado, mas enfim. E isso me ajudou muito e me ajuda em qualquer situação que eu enxergo como de mudança na minha vida ou na vida das pessoas. Me ajuda a me preparar e ajuda eu a entender o que as pessoas estão passando e talvez tudo que eles vão passar. Enfim, vamos falar um pouco da curva da mudança, então. Ela foi criada por uma psiquiatra suíça, Elizabeth, vamos falar em português, Kubler-Ross, foi nos anos 60, e ela estava fazendo um estudo, na verdade, sobre pessoas que estavam passando por uma doença de estágio terminal, ou as pessoas que estavam em volta dessa pessoa, né, nesse estágio do luto e dos processos que elas passavam, né, até se recuperar. Foi criada com esse intuito, mas depois foi vista que poderia se adequar em várias outras áreas da vida, principalmente no meio corporativo, né? E quando as pessoas, né, as empresas estão passando por um processo de mudança. A autora disse muito isso, que não quer dizer que é um processo linear, que todo mundo vai, né, do estágio 1 pro 2, pro 3. Pode ser que vai do 1 pro 2, depois volta pro 1, ou fique muito mais tempo, né, no 1, uma pessoa, outra pessoa fica no estágio 3 muito mais tempo. Então, só para deixar claro, é uma coisa, todo mundo é diferente, né, as pessoas são diferentes e passar por esse processo de mudança não seria, né, igual para todo mundo. Não, Então, acho que isso que é interessante. Eu acho, né, que para mim é útil, para minha vida, entender isso, que cada vez que eu vejo, né, que a gente tá ali negando, por que isso tá acontecendo comigo? Pra gente sair desse lugar de vítima e fazer alguma coisa com isso, é bom entender que a gente tá no processo da mudança, isso vai passar. Não sabemos ainda o tempo que isso vai levar, mas vai passar. E também, quando eu penso no meu trabalho, quando a gente tem que fazer alguma mudança, né, na empresa, entender que as pessoas vão passar por isso também. Então, como a gente pode se preparar? Que no começo as pessoas vão contra a nossa ideia ou não, para que mudar, né? Sempre funcionou desse jeito, mas que depois de um tempo elas vão aceitar e talvez vão tentar até ajudar a implementar essa mudança. Então, quando a gente pensa, né, que geralmente numa empresa grande, os gerentes responsáveis por implementar essa mudança ou ajudar, então eles vão passar por esse processo de mudança primeiro e depois para toda a organização, vamos dizer assim. Mas, enfim, então eu acho interessante como pessoa e também como um empresário, pensando, né, pela sua empresa, que todo mundo passa por esse processo. Então, agora vai eu tentar explicar isso. Aqui tá escrito um pouco em inglês e um pouco em português. Aqui é performance e aqui o tempo. Então, como eu falei, né, eu tava nesse processo, né, da minha demissão e no começo eu não tava entendendo, né, eu tava, não, isso não pode estar acontecendo comigo, o que é isso, né, não, isso tá errado. Então, eu tava em choque, né, eu não tava esperando por aquilo, não sabia mais, né, eu tava muito atordoada com esse processo. E, então, né, aqui, choque, depois vem negação, dizer, né, não, isso não tá certo, né, não tem fundamento. E depois, então, a gente vê aqui que a nossa performance ainda tá a mesma coisa, deu uma cambaleada, mas, né, tá ali ainda. E com o tempo, esse choque, negação, né, não é mais uma surpresa, mas a gente começa a ficar com raiva. Por que isso está acontecendo, né? Isso não deveria ou não é justo? Desse processo que eu comentei antes sobre vitimização, que a gente pensa, né, por que comigo? Às vezes não, por que não com outra pessoa, com outro setor? E então o tempo vai passando, quando a gente tá com raiva, dá pra ver que, né, a nossa performance vai decaindo. E depois, de novo, com o tempo, a gente chega nesse processo de depressão, que fica triste, né? Não sabe, não fica muito seguro do futuro, o que vai acontecer, o que tá nos esperando, talvez nada, talvez tudo. E fica triste com o processo, né? E falta energia também, eu acho, pra
continuar ou tentar de novo ou começar a fazer alguma coisa, né? Então a nossa performance tá na pior parte aqui. E depois o que começa a acontecer é a aceitação. Aceitação de entender, tá bom, isso aconteceu comigo, mas o que que eu vou fazer disso, né? O que que eu vou fazer com esse limão que botaram aqui na minha frente? Tu escolhe, tu começa a pensar, né? Eu aceitei o limão, agora o que que eu vou fazer com ele? E depois tu começa a pensar em opções, então vou fazer uma limonada, vou fazer uma caipirinha, vou fazer um limoncello. Agora eu já tô mais na época pensando que eu prefiro limoncello do que caipirinha, não sei. Talvez porque ainda tá frio. Enfim, mas depois tu vai começar a implementar essa mudança, né? É engraçado pensar, tô pensando em mim, né? Isso, eu passei por esse processo em janeiro e praticamente durou o janeiro inteiro até eu chegar nessa parte de aceitação. E agora, eu tô, o quê? Final de fevereiro, vamos dizer, já passou umas 3 semanas que eu aceitei e eu tô começando a enxergar opções do que fazer, né? Ah, então eu vou tentar esse caminho, ah, eu vou tentar essa alternativa. Quais são as alternativas que eu tenho na mesa? Eu acho muito interessante pensar nisso e no começo não era automático, mas agora é uma coisa que eu acredito que seja. Eu já penso, não, então tá. Eu tô nesse processo de negação ainda, depois eu vou, né? Mas eu sei que eu vou aceitar e começar a fazer alguma coisa com isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, finalmente, o vídeo da curva da mudança. E tem bastante material na internet sobre isso também, mas eu espero que tenha sido útil. Até!